Olá galera, neste vídeo estaremos falando sobre a instalação do SQL Server em cluster usando também o Always On. Na primeira parte, nós precisamos instalar o SQL Server no Linux e é isso que eu estarei fazendo nestes passos. Nessa imagem a gente consegue ver, eu estou baixando o repositório de pacotes do SQL Server. E aí isso possibilita que agora eu faça esse comando de install para instalar o SQL Server em si. A mesma coisa eu faço no segundo nó, né? Neste cenário nós estamos imaginando que eu vou ter duas máquinas em cluster usando o Always On. Então, o mesmo procedimento de baixar o repositório de pacotes e fazer a instalação do SQL usando o install, SQL Server. Então, a imagem verde eu tenho um primeiro nó e a imagem em amarelo, o terminal em amarelo, eu tenho o meu segundo nó. Na imagem verde, terminal em verde, a gente já está instalando em si o SQL Server, fazendo o setup da senha do SA. Então é bem simples a instalação, simplesmente você dá esse comando msSQL conf setup e aí você define o usuário e senha, a senha, desculpa, do usuário SA. A mesma coisa fazendo no segundo nó. Então nosso SQL está instalado neste momento. Uma questão adicional, nós vamos instalar alguns componentes adicionais com o próprio SQL CMD que nós iremos utilizar para executar comandos dentro da base. Além de também os drivers ODBC para o SQL. Antes disso, eu estou fazendo um update de todos os pacotes do Linux, usando o comando yum update. Então o Linux está atualizado, todos os pacotes estão sendo totalmente atualizados. Então, feita a atualização do primeiro nó, agora nós iremos instalar o msSQL Tools e o Drive ODBC, Unix ODBC, desculpa. Bem simples, aceitando os termos. Mesmo procedimento, iniciaremos no segundo nó. Na imagem, no terminal verde, o que eu estou fazendo é configurando os diretórios, os caminhos do Linux, no profile do meu usuário comum. Mesma coisa, a instalação do msSQL Tools e os drivers ODBC no segundo nó. Copiando a linha do que eu fiz no terminal 1. Bem, agora nós vamos começar a configurar em si o Always On dentro do Linux, tendo que o SQL Server já foi instalado. Nós vamos fazer a configuração do Always On.
Bem, primeiramente você vai ter que verificar o nome da sua máquina, né? Ter em mente o nome de cada servidor que está sendo utilizado. Também pegue o IP que cada máquina utiliza. Agora nós vamos entrar no arquivo hosts e vamos definir o IP e por qual nome eles irão responder. Isso eu estou fazendo porque nesses servidores eu não tenho um papel de um servidor de DNS que resolvesse os nomes. Então, dentro do Linux você pode usar esse arquivo hosts e aí, assim como eu estou fazendo, por exemplo, o IP 10.114 vai responder pelo nome SRV002 e o com final 5 SRV003. Feito isso, você salva e faz o mesmo procedimento no segundo nó. Para sair salvando o arquivo, você faz Shift WQ. Agora nós vamos setar uma configuração dentro do SQL Server. Então, aquela configuração nós habilitamos o Always On, a funcionalidade do Always On. Para isso a gente tem que reiniciar o SQL. Bem, execute esse comando para recarregar o Bash Profile, tá? Com as novas variáveis de ambiente. Assim você consegue chamar o comando SQL cmd e aí a partir dele nós iremos enviar alguns comandos para o SQL para fazer a criação do nosso Always On. Basicamente nós precisaremos criar um usuário que será o nosso endpoint user. Então você define uma senha, tá? Então vou criar o login e um usuário. Isso internamente esse usuário vai ser criado lá no master, né? Posteriormente nós precisamos criar também uma master key e um certificado, né? Toda essa configuração do Always On é baseado numa troca aí de certificados entre as máquinas. Então, para isso você no primeiro nó defina a master key e cria o certificado. Posteriormente, foi a etapa que fizemos agora, nós fizemos um backup do certificado, tá? E iremos agora levar ele para o segundo nó através do comando scp. Então agora no segundo nó você entra no diretório /var /opt /mssql mssql-data. Olha, os nossos arquivos estão lá já copiados. A única coisa que nós vamos fazer é alterar o proprietário, que está root,
né, o usuário root e o grupo root, e vamos dar a propriedade para o próprio usuário do SQL. Agora no segundo nó, o que iremos fazer é criar a master key e criar o certificado baseado no certificado que foi criado no primeiro nó. Então a gente vai estar, digamos assim, restaurando o certificado, né, no segundo nó, através do comando create certificate from de um determinado arquivo. Bem, em cada nó agora também iremos fazer a criação de um endpoint, né? Através dessa porta aí, 5020, né, que o nosso SQL vai estar se comunicando entre eles, né? Então nós fazemos a criação do endpoint no primeiro nó e no segundo nó. O mesmo procedimento agora, criando o endpoint no segundo nó, ok? E agora já estamos também setando que o endpoint está inicializado. Bem, galera, o que nós podemos fazer agora? Podemos usar o SQL Server Management Studio, a edição vNext, que possibilita nós conectarmos ao SQL Server em Linux pelo Management Studio que nós já conhecemos. Tá, então aqui eu estou conectando aos meus dois servidores, que no meu caso ficam na nuvem da Microsoft, tá, na porta 1433. Então entrei no servidor 002 e no 003. Como vocês podem ver, nós não temos nenhum banco de dados criado, né, uma instância nova aí, totalmente zerada, sem nenhum banco. E também não temos nenhuma configuração do Always On rodando nesses servidores. Bem, o primeiro passo que nós iremos fazer é criar o Availability Group, usando esse script aí, tá? Que depois vocês podem olhar no meu blog, eu vou deixar para vocês, mas também está na documentação da Microsoft. Então, criamos aí o Availability Group, e agora também vamos dar uma permissão, né, para que o Always On possa criar qualquer banco de dados, se for necessário. Próximo passo, você conecta no seu segundo nó e faz a junção desse nó ao Always On, no caso no Availability Group, né? Então nós estamos fazendo o join dele, tá, no Availability Group chamado AG1. E também vamos dar a mesma permissão, né, para que esse nó possa criar bancos de dados. Bem, agora a gente consegue constatar aí a criação do Availability Group, né? Inclusive já vendo aí os papéis de cada nó, onde um é o primário, o outro é o secundário. Então, ó lá, as réplicas, o SE02 atuando como uma réplica primária e o 003 como uma réplica secundária. Bem, agora o próximo passo será, gente, então eu vou começar aqui a criar um banco de dados, né? Vamos então criar um banco de dados dentro dessa instância, né? Então tem que ter o recovery model como full, né? E tem que ter um backup inicial, backup full inicial. Então, feito isso, então o nosso banco de dados está criado, mas ainda não está ligado ao Always On. Podemos constatar isso vendo que o segundo nó, né, o 003 ali, ele não tem nenhum banco de dados ainda rodando nele.
Então, com alter availability group add database, nós vamos adicionar esse banco de dados db1 ao always on. Imediatamente ele aparece já como sincronizando no segundo nó, né, e também já como sincronizado no nó principal, na réplica primária. Navegando aí pelo Availability Group, né, o grupo de disponibilidade, também visualizamos esse comando que nós executamos na interface gráfica, como já um banco de dados pronto aí para as suas replicações, né. Bem, aí o sysdatabase, fazendo uma query aqui rapidinho, já podemos visualizar ele como um banco de dados normal aí dentro do SQL, né? E também usando essa sysdmhdr database replicate states, conseguimos ver que esse banco de dados entre os nós ele já está sincronizado, totalmente sincronizado. Então isso é excelente, né? O always on plenamente funcionando aí. Toda a parte de réplica dele entre os nós, tá? Claro, é um banco de dados totalmente vazio, né? Então o que nós vamos fazer agora? Vamos brincar um pouquinho para ver se isso está funcionando realmente. Então eu vou criar uma tabelinha bem simples com uma coluna aí. E depois a gente vai adicionar um registro nela também. Então, tabela criada. A gente pode ir agora lá no segundo nó e confirmar. Será que realmente já está criado? Então nós vamos dar um select nas systables, né? E ver quais são as tabelas desse banco. Beleza, show de bola, DBL1 está lá criado. Agora o que nós vamos fazer? Será que está sincronizando manipulação de dados? Então vamos fazer um insert aqui de um registro e ver se ele aparece do outro lado, já que o nó secundário ele pode ser utilizado para leitura, né? Excelente. Esse registro inserido, vamos confirmar esse registro no segundo nó. Eu vou aproveitar até e colocar aí essa função @servername para confirmar que nós estamos conectados no segundo nó. Excelente. Então registro inserido e confirmando que nós estamos trabalhando dentro do que é o meu segundo nó, que neste caso se chama SRV003. Bem, galera, é isso aí. Always on funcionando completamente, né? O que nós podemos agora, nós vamos seguir em outro vídeo, né? Nesse eu fiz a configuração do Always on dentro do Linux. O próximo passo é clusterizar isso, né? Transformar isso para que em um ambiente de alta disponibilidade realmente, onde se cair, né, o outro nó assume. Neste momento isso ainda não acontece. Bem, pessoal, qualquer dúvida, comente e eu peço aí que curtam o canal e compartilhem com seus amigos. Valeu, galera, até mais.